em colégio católico. Depois, meus filhos hoje estudam numa escola antroposófica, então eu tenho muito contato com a antroposofia. E como eu sou um praticante de xamanismo e gosto de outras cositas más, eu, pela primeira vez, assim, apesar de ter sido criado na tradição católica, pela primeira vez eu tive um grande entendimento, assim, foi uma iluminação que eu tive com relação a essa Semana Santa, que eu estou fazendo muita questão de partilhar e trocar, né? E a Sheila tem uma vivência também muito incrível, porque ela teve o privilégio de estar no caminho de Santiago de Compostela, exatamente numa Semana Santa. Então, E ainda podendo em todos os sinais do caminho falar, Panelli, por favor, me dá um help, me dá um help. Não é possível, eu tô pirando. E foi muito mágico, assim, é tipo o estilo, o que ela viveu lá nessa época é tipo o Paulo Coelho no Diário de um Mago, na boa, na boa. Muito legal. Mas vamos lá, vamos parar de jogo de confete. Manda na terça. Manda na terça. Bom, um resumão de ontem, Domingão de Ramos, Jesus Cristo entra todo bonitão lá em Jerusalém, mas meio de blasezão assim, a galera Osana nas alturas, e ele, tipo, numa boa. E aí ele traz essa coisa, hoje eles gritam Osana, no final da semana eles vão me crucificar. Ele chega num domingo, dia solar, então ele traz essa história do sol. Na segunda-feira ele amaldiçoa a figueira, lá em Betfagé, onde ele foi devolver os burrinhos. e depois, à tarde, ele volta para Jerusalém para dar uma chicotada nos vendilhões do templo. E é um dia da lua, é o Moon Day, né? Que é a história que a gente falou, que em português a gente mudou, mas outras línguas mantiveram essa correlação com os astros, então a gente também está fazendo uma linha de pensamento em cima das forças dos astros. Inclusive, hoje eu estou de vermelho, em homenagem a Marte, a esse regente desse dia maravilhoso chamado terça-feira nesse país maravilhoso. Ah, é verdade. Tu acredita que eu tava achando que Marte era amanhã? Olha, mas que fenda de tempo é essa que eu tô? Enfim. Amanhã é um dia de Mercúrio. E aí lembrar que na segunda-feira, então, Cristo, eles entrando nessa condição de sol, dessa força solar, ele traz essa iluminação para esse lado oculto da lua na segunda-feira, quando ele começa a trazer as suas verdades, começa a entender algumas novas verdades que ele vem trazendo. E o que mais, Che, de ontem? Não, pois é, de ontem a gente falou sobre o movimento, né? Aproveitando que tu falou da segunda-feira, o movimento de domingo, né? Que é Sunday, então o sol, que é o dia do sol, e o quanto tu falou da entrada de Jesus em Jerusalém, e o quanto o pessoal estava em louvor, e houve um questionamento dos apóstolos, como se dissesse, Jesus, tu tá, né, esnobando o teu povo, tu não tá comemorando junto, e ele já com essa consciência crística de que seria uma semana de transformação e uma semana muito profunda, ele comentou hoje me louvam e daqui a uma semana vão gritar para me crucificarem. Então, lembrei de uma outra coisa, Che. Aquela história, então, assim, a gente vai vivenciar 7 dias, então esse número mágico, então são 7 passos e tudo mais. E dentro disso, eu resolvi também trazer um entendimento xamânico que eu já estudo há muitos anos. E dentro do xamanismo existe uma coisa chamada roda de cura. Essa roda de cura, ela representa, é como se fosse uma bússola, na real. E cada quadrante desse representa uma estação, representa uma direção, norte, sul, leste, oeste, e cada direção representa um arquétipo. E ontem, conversando com o pessoal,
esse é o portal do leste, nos meus entendimentos, tá? Então, Cristo entra pelo portal do leste, em Jerusalém, tem toda uma questão solar. Então, a tradição xamânica que eu sigo, tudo começa pelo leste, que é onde o sol nasce. E eu entendo que o arquétipo do guerreiro também está nesse começo, nesse fogo. Aqui é também o elemento do fogo. Aqui é a direção norte, é a direção das águas, né? Isso eu entendo assim, tem gente que faz ao contrário. É a direção das águas, direção das emoções e do arquétipo do curador. A gente está mais ou menos aqui, ó, nesse caminho de Jesus, nesses dias. Depois aqui é o mestre, é o oeste, aqui é terra, o elemento é terra. E aqui é o caminho do visionário. E o mestre, ele não é melhor ou pior do que ninguém, ele é só um arquétipo. E aqui é o visionário, é aquele cara que já vê além. E aqui é a direção sul, relacionado com o inverno e o elemento é o ar. No primeiro dia, domingo, então, quando ele vem com essa força solar toda, ele tá para mim aqui, bem guerreirão. Só que no segundo dia, é um dia onde ele vem com essa força solar iluminar esse lado escuro da lua, né? Então, trazer consciência, a questão do ser, né? E estar presente, exato. Então eu vejo Cristo aqui na roda de cura entre o primeiro quadrante do guerreiro e vindo já para um curador, entendeu? Ele precisa da postura do guerreiro, que é aquela postura assertiva, correta e tal, mas ele já vem trazendo uma cura para a humanidade, ele já vem revelando coisas para a humanidade. E então aí a gente chega na terça-feira, que é o assunto de hoje. A terça-feira é muito legal e vai dar para a gente até pensar bastante sobre isso. A terça, ela é regida por Marte. Então, uma força... Marte, ele nas tradições antigas é o deus da guerra. Então, a dica, eu já te dei essa dica uma vez. A dica antroposófica é não faça reuniões às terças-feiras. A possibilidade de dar treta é alta. Quinta é um dia legal. Mas na terça-feira, então, existe essa força que a gente chama de força anímica, regendo essa atmosfera. E olha que legal, guarda isso. Ontem eu falei, a gente vive esse êxtase do final de semana, essa força solar, essa coisa. Chega na segunda-feira, esse sol ilumina a nossa consciência e a gente resolve fazer o regime, resolve fazer a aula, resolve fazer o completo. Só que é na terça-feira que a gente vai ver se foi para valer mesmo ou se ficou na metade do caminho. E é por isso que a gente precisa dessa força de Marte, essa força do guerreiro, sabe? Porque Cristo, ele entende nesse dia essa luta, a luta é uma luta interna, é uma luta na tua alma, por essa busca de autoconhecimento, por essa busca de ser um ser humano melhor. Essa é a batalha que se trava aqui dentro. Então, por isso que eu acho que ele ainda está guerreiro, né, o guerreiro pacífico, e indo para essa cura interna aqui. Então, Marte traz muita essa questão dessa luta, mas de uma luta autêntica, de uma luta verdadeira, uma luta sua. Tá muito só aí, Sheila. E aí é muito louco, porque nesse dia ele fala aquela grande coisa que marca assim para mim a tradição. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Assim, quando me perguntam, quer resumir a católica, a palavra de Cristo numa? Ama o coleguinha do lado igual a você se ama. Acabou. Acabou. Não precisa de bibliotecas de leis. Eu tenho entendimento por esse amar o próximo como a ti mesmo. 2 entendimentos, né?
que eu tenho vivido, assim. Que o mais próximo de mim sou eu mesma. Então, eu sempre faço questionamento. Uma vez eu li sobre que tipo de mãe tu é para tua criança interior. E a gente que acredita que existe, né, essa Ô, Ana energia. Lu. Tá vendo, pessoal? Aí, Continua, gente, eu tô te escutando. façam perguntas se quiserem pro Panelli, tá, gente? E aí eu li isso, né? Que tipo de protetores nós somos para as nossas crianças interiores? Porque, literalmente, a gente às vezes fala que tá delegando um amor para fora, mas vai olhar mesmo para a parte interna, pro meu pátio, tá tudo sujo. E o segundo é que você é uma pessoa que eu considero minha família do coração. E eu falo que são as conexões de alma, né? Eu acredito que o universo une Ô, João, propósito. tem Total. um brother que acabou de fazer um monte de Roraima comigo, acabou de entrar. João, brotherzão! Eu vou dando uma cena aqui para todo mundo, mas ó, muito legal. Tem bastante gente. Muito legal isso. Nossa, E depois a aí gente vai tem fazer uma live dessa trip de Roraima. Mas, por ó, favor. seguinte, Não, mas deixa eu falar. A segunda coisa que termina. eu faço da viagem do amar o próximo como a ti mesmo, porque a gente fala e tipo, e para botar isso no dia a dia? E o primeiro tópico que eu tenho é o mais próximo da gente é a gente mesmo. E o segundo, que existe a família de coração, que é que nem você e eu. Sim, Mas sim. existe a nossa família de sangue, que veio justamente para a gente aprender o que é amar o próximo. Porque, bicho, você pode se pegar com as pessoas. Mas no Natal, se tu tiver na mesma ceia, eu duvido que não bata algo entendeu? Assim, a não ser que a Uhum. gente precise evoluir ainda muito, né? Mas eu fui botar pro dia a dia, desculpa. Só pra terminar, agora vai, Pam. Não, mas eu acho que é tão legal porque você foi para um lado que eu não fui. Não, porque quando tem uma galera aqui que entra, que, tipo, traz muito pro dia a dia, e é isso que eu falo, né? Se eu sou o que eu sou e tenho essas percepções, é porque eu tive pessoas que nem você me dando essas percepções amplas, mas e aí, entendeu? Algumas pessoas talvez tenham um pouco mais de desafio para trazer isso pro dia a dia. E é isso, Sim, né? A gente se conhece há quantos anos? Pô? Quanto que eu mudei? sim. Mas Então, o mas quanto que eu voltei? aí de novo a gente volta. Agora é o Sol iluminando Marte. Porque esse rancor, essa dificuldade com o próximo é muito de Marte, é muito guerreiro. Sim, Então, eu tô defendendo agora algo que me o dói, né? Sol chegou para iluminar Marte na terça-feira. Muito legal. Porque esse amar o próximo, Deus coloca. Perdão, errei a trindade. Jesus Cristo coloca numa dimensão de que eu só vou poder cumprir a minha tarefa, a minha missão, se o coleguinha ali, se eu amar aquele coleguinha, porque aquele coleguinha que vai me fazer cumprir a missão. E amanhã não, quinta-feira, que é o dia da traição de Judas, eu vou dar um Spoiler. spoiler. Eu sou dos caras que acham Judas um cara fodástico. E tem uma galera que acha que Judas não. Foi o cara mesmo do mal. Mas, esqueci porque eu entrei nisso. Porque se ia dar um spoiler, a gente estava falando que o Sol, na terça-feira, ele chega para Mais, iluminar a mais. energia de Marte. E aí, depois disso, se ia dar um spoiler, então é porque não é para dar spoiler. Quinta é quinta. Bora pra terça. Caramba, Ah, eu tinha depois dado eu os meus lembro. exemplos. Depois eu lembro, porque assim, na hora a gente. Ah, lembrei. Por quê? Aqui ele já tá falando de Judas. Por que eu acho que Judas foi um cara assim top de linha? Porque ele era o cara com quem Cristo conseguia trocar uma ideia, porque era o único que tinha instrução ali. Ele era coletor de impostos, então o resto era tudo pescador, cabeça de bagre. Com quem Jesus conseguia trocar uma ideia era com Judas, era o cara, era o brother. E foi o cara que não deixou na hora H ele pipocar. E aí, Cristo aqui já está falando assim, ó, eu preciso de você, desse carinha aqui, porque assim eu vou conseguir cumprir minha missão. Então, sabe aquela história do... Aquela pessoa, aquela sombra, aquele parente que
aquele casamento que te incomoda, sabe? Eu gosto muito da coisa agnóstica, né? E aí, há um tempo atrás, eu li o Evangelho de Judas. E a gente já conversou muito sobre, porque eu não tenho religião, mas tenho religiosidade hoje em dia. E eu era menina de igreja também, que nem você. E é muito louco. Eu falo mesmo, entendeu? Né? E é isso que a gente está falando, não é a questão da religião, entendeu? Religião é só uma parede que botaram um pedacinho de Deus dentro para poder se comunicar com a forma que cada um entende. Então, o Deus mesmo, é muito maior do que qualquer coisa. Mas, enfim, aí, o que eu fiz? Eu li o Evangelho e lá do lado, logo que saiu, assim, tinham os versículos. Eu reli olhando a Bíblia. Porque conta exatamente isso, né? Dá um outro parâmetro da história, colocando os versículos que estão bíblicos ali, porque a suposição é essa, tirou-se uma parte da história para colocar o Judas com uma pessoa. Mas o questionamento é, uau, ele já sabia que ele viria com esse tipo de energia para suportar, de passar por um traidor, passar por uma pessoa que foi uma pessoa que traiu e etc., ao invés de observar que, poxa, ele fez o papel dele, porque é isso. Todo mundo está aqui exatamente pelo que é, né? Por puro como a gente é. E ele fez o que ele tinha que fazer, viveu o que ele tinha que viver. E isso mudou toda uma história, independente se a gente não está falando se é verdade ou não, mas só a simbologia que se traz há 2000 anos, ela significa a nossa história, querendo ou não. Então, fala muito desse parâmetro. E essa é uma das características dessa terça-feira, que é a autenticidade. Ser quem você é. Legal. Entendeu? Então, assim, quando você passa por essa segunda, onde ilumina o lado escuro da lua, que é na terça-feira que a gente vai conseguir entender qual vai ser o tamanho do passo. Não precisa ser o objetivo. Às vezes você não consegue o objetivo, mas você já moveu um pouquinho para o lado. Então, um passinho, né? Por dia. É um passinho. E cada um anda no tamanho do passo que consegue. Lógico. É isso. E aí, nesse dia, já é um dia onde já não tem aquela alegria exacerbada do domingo, aquele fogo. Agora, a atmosfera está sendo permeada pelo medo, pela insegurança. O que vai acontecer? Esse é o momento que tá rolando lá, entendeu? E como é um dia de Marte, a coisa vai se inflamar. A coisa vai pegar fogo. Então, o que aconteceu? Cristo retorna a Jerusalém e, como ele era um cara que veio aí para pregar, ele vai para o templo e começa a falar da palavra. E tanto que nesse dia, depois já eu vou falar sobre isso, nesse dia acontecem duas coisas legais. Tem essa história do templo e tem o famoso Sermão dos Montes das Oliveiras, que eu já falo daqui a pouco. Então, quando ele vai para o templo, meio que, não é pregar, mas ele foi falar. Nessa chegou os sacerdotes, chegou a galera lá do poder na época, e então esse dia ficou conhecido como um dia de perguntas capciosas, né? Aquelas perguntas que não tem... se você for no plano racional, você não vai conseguir dar essa resposta. E uma das mais famosas é: devemos pagar os tributos a César? Aí, nessa época, contextualizando historicamente, você está fazendo uma pegadinha com o cara. Porque se o cara responde sim, ele é um vendido para Roma. Se o cara responde não, ele é um rebelde que está inflamando uma rebelião em uma colônia romana. E se ele fala esse não também, para um grupo político interno, da qual alguns dizem que Judas fazia parte, de querer se separar de Roma, e eles estavam esperando um líder, se ele fala não, ele ali se proclama um líder político, um líder terreno. E aí Cristo me sai com essa resposta: a César o que é de César
e para Deus o que é de Deus. E é incrível essa resposta. Primeiro porque assim, a gente vai acompanhando durante a história da Bíblia, a história de Jesus, ele foi um cara que sempre falou muito por parábolas, por histórias. E dentro do xamanismo isso é muito recorrente. A gente tem muitas histórias para passar uma mensagem. E a mensagem, quando ela é construída de uma forma de história, de imagem e tudo mais, ela entra num outro lugar. Ela não entra no lado racional. Não entra nessa resposta dual. Ou é sim ou é não. E quando a gente responde dessa forma mais aberta, existe uma possibilidade de alcançar todos os espectros de conhecimento que existe. O cara pode ser um completo analfabeto, ou o cara pode ser um super letrado. O entendimento vai chegar na capacidade de cada um, sem diferenciação. Não tem a exclusão do conhecimento. O conhecimento chega para todos da forma como aquela mente foi preparada, para também decodificar as mensagens que estão por trás daquela alegoria. Então, quando ele fala a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, primeiro ele está dizendo o seguinte: temos dois caminhos, e eu sou a fusão desses dois caminhos. Temos o caminho material e temos o caminho espiritual. E eles vão trafegando. E eu estou aqui em carne, tá? Para demonstrar isso. A Ana Lu, eu anotei aqui, ó, que era para não deixar passar, que eu fui olhar aqui os comentários. A Ana Lu fez um comentário bem legal, ó. Eu vi ontem. Melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro na guerra. E aí, o que me passa dentro disso que tu está falando é exatamente isso, né? E a gente fez esse questionamento também ontem. Por que a gente vai comprar todas as brigas, né, que existem? Então, como a gente pode posicionar e comunicar para todos sem afetar valores de ninguém, né? E a gente falou exatamente isso, né? O poder da construção, né? E o poder de estar conectado com essa crença no algo maior, né? Nesse todo, na roda, enfim, na conexão que, poxa, tudo tem um porquê para estar, né? Muito legal. Desculpa, foi só o comentário aqui. Não, imagina, amiga, eu só tomei um fôlego aqui, porque... Então, quando ele fala a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, então ele também está dizendo assim, as questões desse mundo resolvam nesse mundo. As questões da espiritualidade resolvam na espiritualidade. E uma coisa que foi muito legal, então lembrando, sempre botando esse pano de fundo desse Marte acontecendo, desse Marte irradiando. Dessa energia, né? Dessa energia. Foi uma pergunta calcada no ódio. Porque é uma pergunta assim... capciosa. É para pegar. Entendeu? Dali ele sai preso. Se ferrou, grandão. E ele se sai dessa. Né? Então ele não responde o ódio com ódio. E de novo, assim, e aí eu fui vendo que toda essa Semana Santa, ela é permeada de momentos da vivência desse dual, dessa dualidade que tá ocorrendo o tempo todo. Então ele está compreendendo sabe, quando Cristo, eu acho que isso é o mais bacana, né? Porque Cristo, quando se faz carne, o que está acontecendo? Qual que é a mensagem que está por trás disso? A divindade assume a humanidade, uma forma humana, para viver como um humano, sentir como um humano
e mostrar que tem um caminho. E Cristo sabe dessas lutas internas na alma. E que vencer, e aí é muito poético, né? Porque ele saca que vencer a si mesmo que é a história mais legal, que é a história, o final mais bonito que tem. É assim mesmo. Não precisa ficar pagando de gatão por aí, não. Olha que legal, a gente estava falando, e aí agora que você está falando, eu pensei, mas onde é que eu estava na terça-feira, no meu caminho, né? E aí eu fui pegar É. minhas Legal, anotações. legal. Eu comecei assim, ó, que dia? Acreditem vocês que meu dia foi absurdamente desafiador e ainda assim eu acho absurdamente incrível. E é isso. Legal. Porque a Muito gente legal. queria fazer essa batida, né? Tipo, peraí, mas aonde eu tava no caminho? Por que não deu? O que eu preciso compreender agora pro próximo? Muito legal Mas mesmo. você sacou Eu não essa? lembrava. Incrível. Legal. E é essa dualidade que vai permeando o tempo todo. Lá no Domingão, é Hosana nas alturas para depois virar crucifica. Na terça, peraí, Jesus amaldiçoando uma figueira, ver Jesus descendo a porrada nos vendilhões. Dualidade. Coisa acontecendo. E Agora a assim, coisa acontece de novo. a gente fala, desculpa, mas a gente fala muito isso, né? Porque tem a coisa vou colocar como sacro, como algo que é muito diferente de mim, e por isso mesmo eu nunca vou ser perfeita, então eu nem preciso fazer meu melhor, porque eu não vou chegar a isso. Mas eu falo, depois que eu parei para pensar na história de Cristo, depois que eu era adulta, eu fiquei pensando, bicho, o primeiro milagre desse cara foi para mostrar pra gente que a vida merece ser celebrada. Porque ele deve ter visto muito cego antes, muito leproso, ele deve ter passado por muitas pessoas. E assim, por isso que eu tô falando, eu vejo, eu brinco, né? Tipo, não conta pra ninguém, Cristo, meu irmão, só que como a nossa mãe é diferente, falam que Deus, então, né, vamos deixar em off, porque é exatamente isso, é trazer pra, peraí, o que ele faz e, tipo, que me mostra que nada é perfeito. Então, eu não preciso ser a perfeitinha, mas eu seria interessante eu sair daqui melhor do que eu entrei, entendeu? Que é isso, de trazer para nossa vida os aprendizados, né? Porque senão eu me fecho no, nunca vou conseguir, aí eu não melhoro nunca, aí também morre, né? Se mata, com todo respeito. Ah, mas assim, vou te falar que assim, eu nos meus entendimentos, muitos mestres dizem, né, que quem está agora nesse momento assim deste planeta é merecimento e ó, Trabalho. trabalho. Então, eu li ontem um Quando texto na e eu vou história da postar humanidade isso acontece um negócio desse? sobre ele que fala isso. Se até agora, até pouquíssimo tempo atrás, a gente achava que para fugir de uma guerra eu tinha que estar dentro da minha redoma, então eu tinha que estar comigo mesmo, veio essa energia, literalmente, que é essa energia que a gente está passando, para mostrar que, bicho, não, se eu estiver na minha redoma, mas o próximo não estiver protegido, ferrou, vai continuar prosperando determinadas coisas. Então, esse é o momento da gente ter essa consciência e acessar que todos somos um, entendeu? E que a gente pode fazer o nosso melhor independente da situação. Mas enfim, eu gosto desse tema de terça-feira. Perdão, conjecturei. Não, vamos. Eu estou super relacionando, por exemplo, eu acho que a humanidade está numa grande terça-feira com esse Covid-19. Total, total. Sabe? Já não tem a alegria, as pessoas se calam, surge um medo, e aí vem esse ódio, essa agressão que aconteceu nessa terça-feira contra Cristo. Hum? Porque a gente faz esse convite exatamente, né? Essa semana, por pensar nessa energia solar, o que acontece todos os dias que me tira do meu eixo, né? Então, o que acontece numa segunda-feira que me deixa numa posição de vítima, ou o que, e de repente tendo essa consciência, que é essa consciência crística, que é uma energia, a gente pode acessar, tá aí. Por que eu vou viver na escassez se eu tenho essa abundância? Eu vou usar o que o universo tem para me dar, e isso é um tipo de fortaleza. Então, tendo essa energia, como eu posso sair do meu padrão de comportamento que é chato pra caramba e eu tô me minimizando, ou
que eu tô sempre brigando, que me tira do eixo, né? Acho que pode... É interessante a gente trazer sempre pro dia a dia, né? O que a gente Sim, tá vivendo. sim, total, total. Não é de nada adianta você ficar fazendo, sabe, É, porque coisas apoteóticas aparecer na internet e depois, putz, não faz niente, né? Não tem eu falo sentido. isso. Se perde. Ao menos as coisas que eu escuto e das nossas conversas, a gente tem sempre essa pegada. E isso é o que me encanta nesse conhecimento que tu traz, né? Porque facilita, né? Então Uhum. não adianta a gente acessar um conhecimento incrível e guardar pra gente. Então, seguimos na terça. E na terça, então, a gente vai ter essa bênção que foi chamado de Sermão do Monte das Oliveiras. Gente, se tiverem dúvida, escrevam, tá? Por Eu favor, escrevam. tive, eu tive o privilégio de participar de uma missa no Monte das Oliveiras. Foi uma coisa muito legal. Um monte de velhinha, assim, eu estava numa trip com a minha mãe na Europa. Peregrinação santa, caramba, e nós fomos parar lá no Monte das Oliveiras e Que tome reza. legal. E fica uma dica, assim, é uma leitura bastante interessante. Sabe por quê? Aqui Cristo está usando um pouco do lado visionário dele aqui, ó. Ele já foi até aqui, por enquanto, assim, que ele... Olha que poético. Através Você sabe qual que é o do Monte das Oliveiras, né? Bem-aventurados os mansos Os de homens da coração. terra. Isso, é esse aí. Sabe o que significa isso? Gasolina. É gasolina. Gasolina. É uma, é uma Nossa, magia. É uma, é uma magia depois eu vou entrar na live incrível. pra olhar a cara que eu fiz, que foi. É um decreto de magia maravilhoso, porque ele trouxe, ele provém uma energia que vai durar, que vai trazer esperança para milhares e milhares de anos, para milhares e milhares de pessoas. Fala mais sobre pra gente, Pan. Eu sou a Quando, voz do povo, já que aqui o pessoal ainda não tá perguntando, pergunto eu. quando, quando um cristão, independente da linha que ele siga, muitas vezes quer buscar um conforto para a alma, ele vai ler as bem-aventuranças. Ali é uma para aquelas pessoas que são discípulas de Jesus Cristo, ali é um lugar de... Sabe aquele Salmo 23, refrigera a minha alma? Eu acho que é lá que rola um refrigera a minha alma. Quando tá tudo pegando assim, dá uma lidinha nas bem... Porque ali você se reconhece em muitos aspectos. Muitos aspectos. É bacana. Então, o negócio tem 2000 anos. E é super atual. Sabe? Isso não se perdeu. Isso não perdeu a força, não perdeu a energia. Olha o tamanho da magia que foi feita. Eu li uma vez que tudo que a gente fala, né, o poder da nossa palavra, tudo que a gente fala continua reverberando no universo. Então, o que a gente fala de positivo e o que a gente fala de negativo, né? E imagina 2000 anos de algo sendo recitado, um mantra, top e foda. Em magia, e aí a gente começa a entrar num outro lugar, que nesse dia é um dia de atenção com a palavra. Você veja que Cristo ele usa a palavra para ir além de uma resposta terrena. O bom uso da palavra. E aí guarda isso. A palavra é relacionada com o elemento ar. E quando a gente lida com magia, o que acontece? Quando a gente pensa uma coisa, isso tem força 1. Quando a gente sente alguma coisa, isso tem força 2. Mas quando a gente profere, decreta, tem força 3.
Tudo que é falado tem mais punch, tem mais força. Então, tudo que a gente pensa tem força um. Tudo que a gente sente. É porque você vai dando potência Intensidades. para o que está vindo, até ele Porque se você segura aqui no mental, beleza, rolou. Mas ficou aqui incubado e no seu, para você, pá. Beleza, desceu. Tô sentindo, ok, vou acomodar no meu cardíaco. Mas se eu conseguir trazer isso, sabe, para fora. Então, também eu acho que é o dom, assim, essa palavra proferida, ela é carregada de sentimento. Ela tem essa magia. Então, isso é imprimido. Então, atenção com a palavra. E nesse dia marciano, a gente pode vir a ter uma tendência a pecar pela palavra, por esse impulso de fogo, sabe? Esse planeta vermelho. Eu também tenho algo vermelho agora. E o lance é que quando a gente fala, a gente cria uma ponte com o outro. E esse que é o grande desafio hoje da humanidade como um todo, não é só das grandes empresas que têm problemas de comunicação, a gente tem problema de comunicação em família. Total. 4 pessoas, juntou 2, já deu essa ponte. Alguém aqui tá perguntando, Pã, quando a língua é mais rápida que o cérebro, ferrou tudo? Eu respondo isso sempre assim. Uma respirada. Uma respirada resolve muita coisa. Então, sabe o que eu usava? Eu acho que você vai lembrar disso. Eu comecei a usar isso muito tempo. Nossa, porque eu era muito reativa, né? E a grande sacada é a gente ser ativo, não reativo, né? Reativo, tu tá na emoção aí, enfim. E eu enchi a boca d'água. Porque com toda certeza a gente sabe quando a nossa língua vai ser maior, mais rápida que o nosso pensamento. A gente sabe quando a gente entra num ambiente e fala, se me falarem, eu vou responder. Não, eu vou segurar. Mentira, você vai responder. Então, eu já fazia o exercício de, porra, o que tá no meu controle? Quem é que manda? Sou eu, entendeu? Eu quero confusão. Porque se a pessoa quiser confusão, entra com a boca e a língua solta. Mas se não quiser, eu fiz o exercício que eu não queria. Eu entrava com a boca cheia d'água, eu ficava segurando a água. E quando eu engolia, eu já ia lá encher de novo. Tinha gente que sabia que se tocava. Eu comecei a calar a boca, né? Eu falo pra caramba. Mas esse é um exercício de autocontrole. Eu aprendi assim, a morder a língua também. Falou? Só saiu, né? Quando saiu, eu dou um... amor, que dor. Não, você aprende a só dar o... Eu antes fazia a coisa da borrachinha, né? A nossa faceta masoca. Mas a gente evolui. A gente evolui. Traz o chicotinho. Mas, ó, complementando então essa história da fala, perceber que como a fala, ela pode contribuir ou ela pode destruir o outro. Ó, isso que a gente acabou de falar, né? Olha como o universo é sincrônico. Exatamente essa pergunta. A fala pode trazer amor, como pode trazer ódio. A fala pode trazer construção, como pode trazer destruição. A escolha é sua. Total. A escolha é sua. Então eu acho... E aí, de novo... Quanto tempo a gente tem, Tchê? A gente ainda tem mais 10 minutos tranquilamente. Tá bom. Beleza. Então, ó... Dentro da roda de cura... Eu vejo Cristo nesse momento, então, assim, ainda, sabe... a fagulha do fogo do guerreiro, né? Aquela combustão, mas levando ele para esse caminho do curador.
para levando esse caminho das emoções, né? Aqui é o elemento água. Aqui é, sabe, as águas internas. Como estão minhas águas internas? Então aquela famosa coisa, né? As más águas, né? Que são aquelas águas paradas, né? E engolir sapo, né? E vão trazendo toda essa coisa, travando essa coisa interna. E Marte está aí para dizer assim, vai, Até destampa porque esse de... Marte tem essa energia do fogo, o fogo com a água evapora, né? Se a gente for pensar no simbolismo. Ó, é uma associação legal, né? Mas assim, é uma energia que bota essa água para girar. Sim, sim. E é aquilo, né? O vaporzinho da locomotiva. Então o Cristo ainda está ele está saindo dessa faceta guerreira e para mim ele já entrou numa faceta do curador. Na quarta-feira, amanhã é um dia também assim super bacanudo. Dia de Maria Madalena, fodona, ó, linda. Rezo muito para ela. Dia de lava-pés, coisa bonita pra caramba. Então, entendendo assim, ó, lava-pés, ó, elemento água, elemento cura, é uma unção, né? Por mim, a gente faz uma live só sobre lava-pés, porque foi o mais intenso do que eu passei em todos os caminhos que eu fiz. Foi incrível. Foi o dia que me sentou no meu lugar, assim. E aí, depois disso, uma pessoa no meio do caminho me falou, olha o que você viveu, porque era um cara muito católico, um peregrino que eu encontrei, assim. Ele falou, olha isso que você viveu, e eu não estava entendendo, né? A gente já tinha se falado e tudo. Mas ele começou a falar, observa os sinais, se tu não sabe por que tu está aqui, se tu está falando isso que eu contei a história. Ele falou, não é só por isso. E aí, hoje, tudo que tem sobre o lava-pés, por mim eu faço contigo uma live só sobre isso lindamente, porque realmente é onde mostra que, bicho, né? Se a gente acha que não faz parte do todo, meu Deus, para que tá vivo, né? A gente tá aqui para servir. Eu nunca tive esse privilégio, assim, dentro de uma igreja, receber um lava-pés. Deve ser uma coisa... Nossa, deve mexer num lugar, assim, muito... O meu foi numa igreja, foi na hospedaria de São Nicolau. Lembra disso? Foi na hospedaria de São Nicolau, eu não sabia que ia ter. E foi um dia que foi muito, muito desafiador, assim, pra mim. São Nicolau, Papai Noel te trouxe um presentinho um pouco antecipado, né? E foi um dia que eu questionei muito o meu caminho. E pensei, eu não tenho por que estar aqui. E eu questionei muito o meu caminho. E no final do caminho... No dia do lava-pés? No dia do lava-pés. Eu questionei a minha vida naquele dia. Porque eu falei, o quê? Eu atingi tal coisa, eu fiz tal coisa. Por que eu quero fazer tal projeto? Por que eu quero ter trabalho? Não quero, eu quero não sei o quê. Eu vou chegar na cidade, eu vou pegar um trem, eu vou embora. E naquele dia foi, nossa, vixe atrás de eita. Foi incrível e foi... No dia seguinte eu acordei nova. E eu não tive nada, né, durante o caminho, mas aquele dia foi o dia que eu acho que curou minha alma, assim, que eu reencontrei literalmente, estávamos eu e mais 6 peregrinos num altar de um lugar do ano de 800 e pouco, e tipo, pra mim foi um reencontro de almas mesmo, foi incrível, foi muito incrível. Um dia especial pra mim. Eu acho que os dias, assim, e como a gente está falando um pouco de magia, eu entendo a Semana Santa vindo numas crescentes, sabe? Então, vem vindo. Então, assim, a quarta-feira antecede a Santa Ceia, que é a gente está indo para o cume, sabe? E aí, assim, lembrar, quando eu falei de magia, lembrei de uma coisa que a gente falou ontem, da transubstanciação. Que a grande sacada desse ciclo de encontros, de conversas, foi a percepção dessa transubstanciação, que como católico eu sempre soube, que é quando o espírito
se transforma, ele entra no pão, ele entra no vinho, ele entra. E ele entra naquele cara chamado Jesus. Mas esse ano eu consegui ter um entendimento xamânico dessa história, né? Tipo assim, entender que essa transubstanciação, na realidade, é colocar em Gaia, abençoar Gaia com essa força crística e perceber o que a gente faz para o planeta, a gente está fazendo no corpo de Cristo. Então o cara tá jogando agrotóxico lá pra caramba, tá jogando agrotóxico no corpo de Cristo. Sim, Eu hoje estou entendendo dessa somos forma. Nós, né? Nós somos ele. Hoje a Aninha, sabe a Aninha? A Aninha estava falando com ela e ela me falou sobre a sistêmica e falou exatamente isso que você está falando. Olha quantas coincidências. E ela falou desse acesso, né? Essa grande, porque ela falou de um autor da sistêmica, e ela comentou desse acesso a essa grande consciência universal, né? E é literalmente um momento de transição, né? Que a gente passa para compreender esse momento que a gente está vivendo, né? Essa nova... Sim, porque a todo momento que está acontecendo essas coisas da Semana Santa, o que está acontecendo? Tem que lembrar o seguinte, como um grande mestre, o cara está ensinando e liberando. Aqui a Aninha falando. Não está rodando para mim aqui. Oh, pecado! Pra gente tá. Eu acho que talvez você tenha que girar a tela, talvez você tenha Tá aqui, já vi. O tiozão aqui para essas tecnologias é um fiasco. Ai, eu vou gravar o tempo todo. Quando você falar comigo fora daqui, eu já vou abrir a tela gravando. Tá sendo muito legais essas lives, né? Ó, a gente tem 8 minutos. Gente, vocês querem abrir para alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Porque o Panela e eu, a gente sempre engata, assim, em conversas. E, tipo, né? A gente sempre vai trazendo essas... Então, comentem aqui embaixo, né? Se vocês estão escutando, se tá tudo certo. Printem, marquem a gente. Traz meu Gimo Cupim. Que faz o quê? Traz meu Gimo Cupim pra passar na minha cara de pau. Em São Paulo a gente não fala isso. Não? Óleo de peroba. Nossa, eu moro mais aqui do que em Porto Alegre. Sinto muito. Uma fenda quântica. Ó, Faz um fechamento de hoje, fala sobre a mulher. só deixa eu explicar assim para não ficar muito aéreo assim esse pensamento. Tá aparecendo aí na tela? Sim. Então assim, ó. O guerreiro, o curador e o mestre, né? A gente vai e depois o visionário. Olha só que bacana. Então aqui a gente está no primeiro dia, entrou em Jerusalém. Segundo e terceiro dia, então segundo dia ele amaldiçoa a figueira e desce o cacete nos vendilhões. Terceiro dia é hoje. O que está rolando hoje? Aquela história de o que é de César a César, o que é de César, o Monte das Oliveiras. Então está rolando a palavra. Amanhã, quarta-feira, então, como eu falei, ó, aqui no curador. Levanta mais o desenho, o pessoal tá falando. Aqui no curador, ó. Aqui no curador, quarta-feira, a gente vai ter óleos rolando, unções e tudo mais. Apareceu aí. Tá aparecendo. Aí aqui no mestre, olha o que vai acontecer no mestre. A Santa Ceia e a traição, ou que se chamou de traição. Sexto, aí aqui é quinto dia. Sexto dia, ele desce a mansão dos mortos, sabadão. Não, aí tem a sexta-feira da paixão também, aqui de mestre. Depois a gente vai para o sabadão, desceu a mansão dos mortos, aí então ele some do rolê. E no sétimo ele ressurge, ressuscitando, é o visionário, é o mundo novo. É o novo sol que chegou. Para depois continuar o rolê tudo de novo. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então a gente está mais ou menos por aqui, ó, por enquanto. E a gente vai chegar até aqui, juntos, se Deus assim o permitir. Então amanhã, às 2h30, a gente
Às 2h30. Até olhei agora, olha, deu um tilt. 2h30 a gente está aqui para falar da quarta-feira. Isso. Vamos falar da quarta. A quarta é regida por Mercúrio. Cor amarelinha. Quero ver todo mundo amanhã de amarelinho. Uhul! Hã? Oxum. Nossa, eu tô falando, ó, pessoa a mais que vai pra tudo que é religião. Jesus, eu gosto de todas. Amém. É isso aí, só muda o nome. E avisar pra galera também que perdeu, a gente tá vai criar um link aí da gravação desses bate-papos. E logo mais eu disponibilizo aí, eu e a Sheila, a gente disponibiliza aí nas redes, tá legal? Então, um beijo para vocês. Hasta amanhã, às 2h30. Gostou, Ita? Gostei. Sempre gosto. Como tá sendo para você fazer as lives comigo? A nível de experiência está sendo super válido. Maravilhoso. Ó, gente, agora tá entrando as lives para todo mundo que tá aqui ou que me segue. As lives, elas estão entrando pelo perfil do Jornadas, que é o perfil da empresa do PAN, que é quem vai para o Peru e faz umas trips muito legais. Então, a gente está direcionando, eu sempre vou fazer as chamadas pelo Jornadas, só avisando vocês. Tem uma galera legal aqui assistindo a gente. Eu nunca sei quem tá vendo. Nossa, tem uma galera muito gente fina aqui. Ó, a gente tem... assim, não, eu separei, eu anotei a tua pergunta aqui, tá? Panelli não percebeu, mas eu anotei. Então, amanhã a gente já abre com a tua pergunta. Qual que é a pergunta? Vou deixar de curioso. Não vai dar para responder, Pan. É muito pouco tempo. Qual que é a pergunta? Vou deixar de curioso. Olha quem tá aí! Qual que é a pergunta? A pergunta é para falar sobre medicina humana. Eu te envio agora no grupo. Prometo. Já posso. Peraí, fala aí para eu ficar cozinhando. Para eu ficar... Beijo, não me liga. Tchau, gente. Beijo. Beijo agora para você e para Bia. Beijo. Até amanhã. Valeu.